Catecismo de Heidelberg, no domingo de número 32, pergunta 86. Quem não tiver pode abrir no celular. Queria que você acompanhasse junto. As crianças podem ir para a classe também. Vamos ler. Catecismo de Heidelberg, na pergunta 86, domingo 32. Passa rápido, né? 32 domingos nós já estudamos e nesse meio do caminho a gente ainda teve algumas aulas que não foram exatamente as aulas dos domingos respectivos. Então já tem umas 40 semanas que nós estamos estudando o catecismo. Vamos ler, diz assim, ó. Visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Pode parar aqui, só a pergunta por enquanto. Nós chegamos aqui, irmãos, no domingo 32, onde nós vamos começar o terceiro documento do Catecismo de Heidelberg. O primeiro documento, ele trata da nossa miséria, vocês lembram? O Catecismo de Heidelberg, na primeira subdivisão, ele trata da nossa miséria, então ele vai dizer da condição do homem pecador, como o homem se encontrava no seu estado de morte, não é? Como nós éramos miseráveis, como nós éramos réus do inferno. O segundo documento que nós acabamos de tratar no estudo dos sacramentos e dos meios de graça, trata da nossa salvação. Então nós conhecemos através das perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg como nós fomos salvos da nossa miséria. Primeiro ele nos apresenta o nosso estado antes de Cristo, depois a nossa salvação, que é o nosso estado com Cristo ou em Cristo. E agora nós vamos entrar no terceiro documento que trata da nossa gratidão. E não é interessante que quando o Catecismo de Heidelberg começa a tratar desse assunto de gratidão, ele vai falar a respeito da obediência, de boas obras. E aí ele faz essa pergunta: visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, que é a nossa salvação, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Então a pergunta é no seguinte sentido: uma vez que a salvação é pela graça, você acabou de me apresentar no catecismo que eu não fiz nada para ser salvo, que eu não contribuí para a minha salvação, que Cristo fez tudo o que foi necessário para a minha salvação, por que ainda assim eu devo praticar boas obras? Se tudo aquilo que eu precisava, Cristo já fez por mim. Perceba comigo aqui. Olha o que o documento está dizendo. Olha, se você está em Cristo, todas as suas más obras, o que você fez de mal, não é levado em consideração para a sua condenação. Não é verdade? Esse é o perdão dos nossos pecados. Então, todas as suas más obras, se você está em Cristo, elas não são consideradas para te punir com a condenação. Por sua vez, também é verdade que as suas boas obras também não são consideradas para te salvar. As suas boas obras não podem acrescentar nada, absolutamente nada, no seu relacionamento com Cristo. E não é só que elas não servem para nos salvar, nossas boas obras. Elas não servem nem para deixar a nossa condição mais favorável com Cristo. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, não, a salvação é pela graça. Deus me salvou pela graça. Mas se eu andar certinho, vai ser porque eu estou andando certinho que ele vai ouvir minha oração. Quem é que não pensa assim? Quem é que não fica mais confiante na hora de orar, quando está com a vida certinha, e menos confiante quando, às vezes, cometeu determinado pecado? Pensa assim comigo, a dona de casa tá lá, botou um louvor no rádio, acordou na bênção, sabe aquele dia? Tá tudo bem. Aí ela acorda, botou o rádio para tocar na música, ela tá lavando a louça dela, louvando ao Senhor, tá tudo uma bênção. Naquele momento ali, ela se sente muito confiante para orar. Mas aí, sei lá, chega o marido, ou chega uma amiga, chega uma mensagem, aí começa uma briga feia lá, uma discussão, quebra o clima, não é? E depois daquele momento, que às vezes ela até talvez tenha dito algumas coisas que não devia, ficou esquentada, nervosa, ela se sente muito menos confiante para orar naquele momento. Vê se isso não é pensar através de mérito. Nós, invariavelmente, pensamos no nosso relacionamento com Deus através dos nossos méritos, de como está a nossa vida. Só que esse documento do Catecismo de Heidelberg vai mostrar a razão pela qual nós devemos obedecer. E não é sermos aceitáveis.
Nós somos aceitáveis em Cristo. Então você é tão aceitável em Cristo no momento em que você estava lá ouvindo louvor e lavando a sua louça, quanto você é no momento após a sua briga, após o momento lá que você se desentendeu e cometeu um pecado. Por quê? Porque é pelo que Cristo fez e faz, não é pelo que nós fazemos. É uma compreensão que na prática, ainda que a gente saiba que essa é a verdade, na prática a gente tem dificuldade. Sim ou não? No nosso dia a dia. A gente se sente mais apto para chegar a Deus em certos momentos. Quando, na verdade, toda a nossa confiança em chegar a Deus deveria estar em quê? Os meus deméritos, a minha maldade, os meus pecados, aquilo que eu tenho de mal, ele é infinitamente inferior àquilo que Cristo tem de mérito. Os meus deméritos, eles são muito inferiores aos méritos de Cristo. Então, sempre que eu me chego confiante a Deus, eu me chego porque eu confio muito, eu tenho convicção plena de que esses méritos aqui, eles superam qualquer coisa que eu tenha feito. Então, por que, o catecismo vai perguntar, por que então, Henrique, se as minhas más obras não são consideradas para me condenar, porque eu me uni a Cristo e Ele me perdoou, mas as minhas boas obras também não são consideradas para eu me chegar a Deus, elas não me acrescentam nada, eu não posso utilizá-las para reivindicar nada para mim, para minha vida pessoal, então por que ainda assim eu devo praticar boas obras? É uma pergunta pertinente, sim ou não? E aí ele vai responder, primeira parte da resposta número 86. Diz assim a primeira parte: porque Cristo não somente nos comprou e libertou com o seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Só essa primeira parte aqui. Uma coisa importante, por que a reforma e os documentos da reforma vieram apresentar esse aspecto da doutrina, tá? A Igreja Católica, ela afirmava que a salvação dependia de duas ações do homem, tá? A Igreja Romanista, eu não gosto de chamar católica porque eu sei que católico hoje você entende o que é, né? A igrejinha aqui do centro da cidade, mas quando a gente fala de uma fé católica, a gente está falando de uma fé universal, né? Então, não é justo eles se apropriarem desse termo tão belo. Mas a Igreja Romanista, né, que nós hoje chamamos de católica, o que eles diziam? Que o homem precisa de fazer duas coisas para ser salvo. Uma era ter fé. E o que significava ter fé para a Igreja Católica? Era crer na Igreja e no que a Igreja ensinava. Isso era fé para o romanismo. E é até hoje, tá? Você crê naquilo que a Igreja ensina. Tanto é que eles dizem que a Bíblia, ela saiu da Igreja. É a Igreja quem criou a Bíblia. É isso que eles dizem. Então, fé para eles é crer no que a Igreja ensina e crer na própria Igreja. E eles diziam também que você deveria ter, além da fé, você deveria ter obras. Eles separavam as obras em obras pias, de piedade, nós podemos chamar de obras religiosas, que são oração, jejum, naquela época prática de penitências, coisas do tipo, não é? Compra de indulgências. Então existiam obras de piedade e obras caritativas, que vem da palavra caridade, que é aquele ajuda ao próximo, né? Ajudar principalmente aqueles que são necessitados. Então você ajuda alguém que está passando fome, ajuda, dá uma esmola para um mendigo na rua, coisas que eu valha. Então eles separavam esses dois tipos de obras e diziam assim, ó, você além de fé, você precisa ter obra para ser salvo. OBS aqui. As obras pias, as obras de piedade, elas tinham maior valor meritório do que as obras de caridade, as caritativas. Ou seja, se você servisse à igreja, praticasse obras religiosas, você estava alcançando mais mérito para si do que se você servisse, por exemplo, alguém que tinha fome, coisa do tipo. Por que isso, irmãos? Porque a igreja queria o controle. Então, era relevante para a igreja dizer o seguinte, olha, você só é salvo por obras. E que obras são essas? Você tem que crer na igreja e ter atividades condizentes com o que a igreja ensina. Ou seja, a igreja controlava a salvação. Era a igreja quem poderia fornecer os meios para você ser salvo. Não era Cristo. Não era pela fé. Percebe isso? Era tão absurdo. Veja você. Chegava a um ponto que você poderia ter obras em demasia. Você poderia ter mérito excedente.
E você podia pegar, eles chamavam de méritos subrogatórios. Você podia pegar aqueles méritos e doar para alguém, ser salvo. Olha isso, como a igreja romanista ensinava. Você já parou para pensar que você era aceitável diante de Deus além do necessário? Você atingia aquele ponto de aceitabilidade, Deus te aceitava pelas suas boas obras, e você praticava tantas boas obras que você tinha um excedente, um crédito com Deus. Olha, você tinha um crédito, você podia emprestar para o teu filho que você quer que seja salvo. Olha só, eu estou praticando mais boas obras do que eu precisava para ser salvo, então eu quero doar para o meu filho essas boas obras. As obras eram essencialmente meritórias. E o que a reforma veio fazer? A reforma veio enfatizar e mostrar que a Bíblia nos apresenta uma exclusividade da fé quanto à salvação. A Bíblia coloca as boas obras em que lugar? A Bíblia coloca as boas obras como uma consequência natural da salvação que foi operada no crente. Mas nunca como um mérito, nunca como um meio, um instrumento para ser salvo. Então a reforma veio dizer, olha, nós somos salvos por Cristo Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé. Quem salva é a fé? Não é a fé. Quem salva é Cristo. Pela graça por quê? Porque não tem obras. A salvação não é meritória, você nunca vai acumular méritos suficientes para se relacionar com Deus. E por meio da fé, porque a fé é só um instrumento para se apropriar daquilo que Cristo fez. Vamos ler Romanos 6,18? Porque ainda nós ainda vamos responder a pergunta 86. Algum irmão pode ler? Romanos 6,18. Libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Então, antes da gente meditar nesse texto, a pergunta 86 é, olha, se as minhas más obras não me condenam em Cristo Jesus e as minhas boas obras também não me acrescentam nada para a salvação, por que eu ainda devo praticar boas obras? E o nome do documento já responde, por causa da nossa gratidão. Então, aquele que foi salvo em Cristo das suas misérias, por isso que a ordem dos documentos do Catecismo de Heidelberg é importante, quem foi salvo da sua miséria e percebe a sua salvação, documento 2, que ela é concedida pela graça em Cristo Jesus, depois que a salvação é operada nele e ele percebe o tamanho do valor que a sua salvação tem, qual é a única resposta possível? Ser grato. Aquele que é salvo em Cristo, ele sabe que deve tudo a Cristo. Tanto as coisas materiais, quanto as coisas espirituais. Tanto as coisas dessa vida, quanto as coisas da vida eterna. Então, o que o documento está dizendo é o seguinte, aquele que foi salvo, ele vai ser grato por ter sido libertado da sua miséria. É uma consequência natural. É tão ruim tratar com pessoas ingratas, sim ou não? Ingratidão é um sentimento ruim. Às vezes você faz tão bem para a pessoa, você é tão bacana com alguém, um vizinho, um amigo de tanto tempo, e aí você descobre que você está sendo traído pelo amigo seu que você confiou tanto, ou que o fulano está mentindo, falando mal de você pelas costas, ou uma pessoa de repente vira as costas para você, você foi tão legal com ela. Não dá um sentimento ruim? Agora, se a gente for aproximando essa ingratidão e pensar, por exemplo, num membro da nossa família, aí dói mais ainda. Não é? A ingratidão de um familiar. Agora pensa na ingratidão de um filho. Você fez tudo para ele, trocou as primeiras fraldas. Às vezes eu falo pro Pedro e pra Helena, falei, não cresce pra cima de mim não, que eu comprei tua primeira roupinha, eu que limpava você, quando você nasceu, desse tamaninho, entendeu? Então, baixa a bola, calma. Então você imagina, você tem a ingratidão de um filho. Agora você imagina Deus, nós somos seus filhos. Então, por que praticar boas obras? Porque Deus espera de nós gratidão. Imagina fazer o mal para alguém que só nos faz bem. É disso que se trata a salvação. É olhar e ver do que nós fomos salvos da nossa miséria. E a única resposta possível é olhar para Cristo e falar, obrigado, Jesus, eu dependo do Senhor para tudo. Eu sou grato por tudo. O ar que respiro, porque Cristo morreu por nós e nos salvou, para que a nossa gratidão se desse pelas coisas dessa vida ainda. Não só pela vida eterna, pelas coisas dessa vida.
a família que temos, a saúde que temos, Ele ter se revelado a nós, o alimento farto. Você sabe o que é isso? Muitos de nós escolheram o que comer, nós podemos escolher o que eu vou comer hoje. Já parou para pensar que homens no passado não tinham o que comer, até hoje ainda, mas no mundo globalizado um pouco menos, mas ainda há? Nós escolhemos o que comer. E a segurança de que na vida eterna nós viveremos com Cristo. Então, o documento está chamando a nossa atenção para gratidão. Então, por que você vai praticar boas obras? O Tiago leu. Porque vocês eram escravos do pecado e foram feitos escravos da justiça. Então, pensa aqui comigo. Cristo te libertou de uma escravidão, mas não é para você fazer o que você quer. Ele te libertou de uma escravidão, você era escravo do pecado, e ele te levou para onde? Para uma outra escravidão. Então todos os homens são escravos. Uns são escravos do pecado e outros são escravos da justiça em Cristo Jesus. Ele não te libertou da escravidão do pecado por uma libertinagem, por uma falsa liberdade, para você fazer o que você quiser. Você sabe muito bem que o escravo não faz a sua vontade. Sim ou não? O escravo faz o que ele quer ou o que o dono dele manda? Porque o senhor do escravo é o dono dele, né? É o dono, é o amo. Ele manda vai, ele vai. Ele manda volta, ele volta. Porque se ele não obedecer, ele é castigado. Então o escravo não tem vontade própria. O escravo tem a sua vontade escravizada à vontade do seu dono. Então o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 6:18? Que Cristo nos libertou do pecado, que era um dono ruim. O pecado era um senhor mau. Era um dono que nos fazia mal e nos levou para uma outra servidão. Nós ainda somos escravos. Só que agora vocês são escravos da justiça. Ou seja, vocês não devem fazer o que vocês querem. Vocês foram salvos pela graça. Mas ainda assim vocês devem obediência a Deus. Porque vocês são escravos de Cristo. Escravos da justiça. Não é uma boa escravidão essa? Sim ou não? Eu queria, eu sei que não é possível, eu queria que Deus nem... Tudo que ele quer para mim, ele já me conduzisse. Eu sei que não estou falando da questão do decreto, tá? Porque no decreto tudo acontecerá. Estou falando moralmente. Que moralmente, tudo que Deus deseja, sabe como alguém laça o seu animal e arrasta? Senhor, faz o que o Senhor quiser. Sempre que nós temos condições de optar pelo mal, nós fazemos. Então, o que Paulo está nos apresentando aqui é que a nossa obediência se deve ao fato de que nós ainda somos escravos, só que escravos da justiça. Tiago, você que já está aberto aí, lê Romanos no capítulo 6 mesmo, lê os versículos de 11 a 14. Vou ligar um ventilador. Assim também nós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tenha, portanto, o pecado do vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Graças a Deus. Então, olha só, olha o que Paulo está dizendo aqui no mesmo capítulo 6 de Romanos. Se não tiver, não tem problema não, Rodrigo. Deixa eu ver se do outro lado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? A partir do versículo de número 11. Primeiro, ele está fazendo uma comparação, nós não vamos ler o capítulo 6 todo, com aquilo que aconteceu com Cristo e acontece conosco. Então ele está dizendo o seguinte, olha, assim como Cristo morreu para o pecado e vive com Deus, eu não vou explicar esse termo agora, eu estava até conversando com os irmãos, esse termo que Paulo usa em 6, 9 e 10 de Romanos, que é Cristo morreu para o pecado. Obviamente que ele não está falando que Cristo morreu para o pecado no sentido de que o pecado, Cristo era um pecador e tinha pecado nele mesmo. Está falando sobre o domínio do pecado pela morte. Cristo morreu, venceu o domínio do pecado pela morte. E assim como Cristo morreu para o pecado, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E assim como Cristo ressuscitou e vive com Deus, nós devemos nos considerar vivos para com Deus. Agora uma pergunta, no versículo 11 que o Tiago leu. Tem um imperativo aí, tem uma ordem. Qual é a ordem que tem no versículo 11? Romanos 6:11. Alguém diz para mim, qual é a ordem que tem aí?
Quem concorda com o Tiago? Versículo 11 mesmo, que você leu. Romanos 6:11. Fica com essa resposta, Tiago? Quer mudar a resposta? É essa mesmo? Essa é a ordem? É? Muito bem, é isso mesmo. Então, preste atenção aqui comigo. Perceba que a ordem de Paulo não é assim, ó, morra para o pecado. A ordem não é essa. Olha o que ele diz: considerai-vos mortos para o pecado. Por que isso? Porque Paulo está dizendo que nós já morremos para o pecado se nós estamos em Cristo. Não é uma opção. Primeiro, porque nenhum de nós tem nem ingerência e capacidade de morrer para o pecado. Imagina, se Deus falasse assim, olha, eu vou te justificar, morre para o pecado, que eu te justifico. Quem ia conseguir morrer para o pecado? Ninguém ia conseguir morrer para o pecado. A ordem de Paulo não é assim, ó, morra para o pecado. Não, ele está dizendo assim, ó, vocês já morreram para o pecado, não tem opção. Ou você está em Cristo e morreu para o pecado, ou você não está em Cristo e está em pecado. Então o que Paulo está dizendo? Olha, uma vez que vocês já estão mortos para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado. Levem isso em consideração certamente. Na minha tradução é certamente, na sua também? Considerai-vos certamente. Olha que força ele dá ao texto. Considerai-vos certamente mortos para o pecado. É isso que vocês têm que ter na mente de vocês, que vocês morreram para o pecado. Então, voltando à pergunta 86, por que eu pratico boas obras se elas não podem me salvar? Porque eu estou morto para o pecado, eu não tenho outra opção. Eu já estou morto, eu estou em Cristo. É o que ele está dizendo. Ele começa o versículo 11 assim, ó. Assim também o quê? É a explicação dos versículos anteriores. Assim também como Cristo morreu para o pecado, e o pecado não tem domínio sobre ele, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Na mesma proporção que Cristo. Percebe, irmãos, como isso é tremendo? Então, assim, esse estado no qual Cristo nos coloca, no momento da nossa conversão, não é um estado optativo. Não é assim, agora eu cheguei a Cristo, agora eu vou morrer para o pecado. Pode falar. O 10 e o 9. Pode ler se quiser. Isso. O 10. Isso é, como eu disse, não é uma afirmação de que Cristo morreu para o pecado no sentido de que ele era um pecador, né? É no sentido de que o pecado não tem mais domínio. Porque como é que o pecado exerce domínio sobre o homem? Ameaçando ele de quê? De morte. Então, os homens com medo da morte, não é? São dominados pelo pecado. Então, é sobre isso que Paulo está falando, não no sentido de Cristo ser um pecador. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, vocês estão em Cristo, versículo 11, vocês devem se considerar mortos, porque mortos vocês já estão. Agora vocês devem levar isso em consideração, vocês já morreram. Eu não tenho certeza se eu morri para o pecado. Então você não está em Cristo. Quem está em Cristo morreu para o pecado. E aí ele vai passar nos versículos 12 e 13, ele vai passar do pensamento para a ação. Olha o que ele diz. Versículo 11 ele diz, vocês devem se considerar mortos para o pecado. E aí no versículo 12, ele vai partir para a ação. Ele diz assim, ó, portanto não reine o pecado em vós. Versículo 13, por isso não apresente o seu corpo como membro da injustiça. Então, como vocês já estão mortos para o pecado, se vocês se considerarem certamente mortos para o pecado, se vocês levarem isso na mente de vocês, isso em consideração, o que vocês vão fazer? Vocês não vão deixar o pecado reinar no corpo de vocês. Só que percebe a construção de Paulo aqui? O pecado já não é o nosso Senhor. Nós lemos antes que nós fomos libertados da escravidão do pecado e nós fomos feitos escravos da justiça. O pecado já não é mais nosso Senhor. Então o que ele está dizendo é o seguinte, não deixe o pecado reinar, ele já não é mais o rei de vocês. Por que o pecado está reinando entre vocês, se vocês agora não são mais escravos do pecado, vocês são escravos da justiça? Percebe como faz sentido a construção de Paulo? Ele está dizendo, o pecado tem reinado aí porque você está deixando. Porque você está habilitado em Cristo Jesus para que o pecado não reine na sua vida. Então não apresente o seu corpo
como instrumento do pecado. Não deixe o pecado reinar em você. Então, por que eu obedeço? Pergunta 86. Por que eu obedeço para ser salvo? Minha obediência é para salvação? Para acumular méritos para mim? Não é para isso. A minha obediência a Cristo é porque, uma vez que eu fui salvo, eu sou escravo da justiça. É tudo que eu sou. Eu não sou mais escravo do pecado. Isso, obviamente, nós não estamos falando de perfeccionismo, porque ainda existem raízes do pecado em nós e nós conhecemos muito bem. Mas o pecado não pode reinar em nós. Nós não podemos, como diz o texto, versículo 12, né, para lhe obedecer às concupiscências, lhe obedecer às paixões. As paixões não podem nos guiar. Nós somos escravos da justiça. Então nós vamos ver aqui o desfecho desse texto que o Tiago leu, versículos 13 e 14. Primeiro, Paulo diz o que nós não devemos fazer, uma vez que nós estamos mortos para o pecado, que é não deixar o pecado reinar e nem apresentar o nosso corpo como um membro da injustiça. E agora ele vai dizer o que nós temos que fazer. No final do versículo 13, ele diz assim, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Então, aqui nós entramos nas boas obras. Vocês não só vão deixar de fazer mais obras, como vocês devem praticar boas obras. Vocês são escravos da justiça, pratiquem boas obras. Vocês estão habilitados para praticar boas obras. Tanto boas obras religiosas, boas obras de piedade, como a Igreja Católica chamava, nós vimos no início, como boas obras de caridade. Vocês estão habilitados, façam boas obras. Versículo 14, termina assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha a promessa que Deus está fazendo aqui. Toda essa sequência de Paulo está firmada nessa promessa. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o reinado do pecado foi interrompido porque nós estamos debaixo da graça. Isso é estar debaixo da graça. É o versículo 14 que diz, não é? Vocês estão debaixo da graça. Não na lei. Aí a pessoa pensa o quê? Que não está na lei é o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, a lei é descartável. Mas não é disso que Paulo está falando. Vocês estão debaixo da graça. Por quê? Porque o reinado do pecado foi interrompido na vida de vocês. Aquele que não foi salvo, não. O reinado do pecado está lá. O pecado ainda reina, ainda é o senhor de quem vive sem Cristo. Mas e na nossa vida? Nós que estamos em Cristo, encontramos a salvação. O reinado do pecado foi interrompido. Henrique, na minha vida eu acho às vezes que o pecado está reinando mais do que devia. Porque você não está fazendo o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, considere-se morto. Eu acho que você está se considerando vivo para o pecado. Se o pecado está reinando na sua vida, talvez você não está se considerando morto para o pecado, como Paulo diz. E não está praticando o que Paulo está dizendo. Não deixe o pecado reinar. Pare de permitir que o pecado reine, porque ele não é teu senhor. É como se o Pedro deixasse o vizinho mandar nele, não eu que sou o pai. Eu que sou o senhor dele, não é o vizinho. É como se eu falasse para ele, pare de deixar o vizinho mandar em você. Porque quem tem autoridade sobre você sou eu. É o que Paulo está dizendo para nós. Então, Henrique, eu acho que o pecado tem reinado demais na minha vida. Pare de deixar. Faz sentido para você? Não é por isso que nós obedecemos? Por nossa gratidão? Vamos seguir então. Algum irmão, quero ler 3 textos, tá? Algum irmão abre em Romanos 12, 1 e 2. Um outro em 1 Coríntios 6, versículo 20. Romanos 12, 1 e 2. 1 Coríntios 6, 20. E 1 de Pedro 2, 9. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam formados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. O próximo texto. Amém. Você percebe aí, antes do terceiro texto, que nenhum deles está falando de quando nós nos aproximamos de Deus ou quando nós entregamos nosso corpo como um sacrifício vivo ou praticamos boas obras, para usar o termo da aula. Nada disso está falando de salvação, né? É uma vez que vocês foram salvos, façam essas coisas. Próximo texto, 1 de Pedro 2, 9.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu vou continuar então a resposta 86, antes de fazer mais algumas considerações. Segunda parte da resposta 86 diz assim, aqueles que chegaram depois, Catecismo de Heidelberg, pergunta 86. Segunda parte da resposta. Para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que a nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Então vamos lá. Algum irmão lê Mateus 7, 17 a 18. Mateus 7, 17 a 18. Qualquer irmão. Amém. Graças a Deus. Esse texto é tremendo de Jesus, não é? Eu falava ontem com alguns irmãos, nós estávamos juntos, como a gente vê muito hoje, por causa da teologia, e obviamente que a intelectualidade não é perniciosa nem maligna, muito pelo contrário, né? E quem diga eu, que adoro estudar, mas assim, como Jesus pregava num linguajar acessível para todo mundo. Você não vai ver Jesus falando assim, não, porque em Isaías, quando Isaías viu o trono, o manto significa aquilo, e os querubins significam aquilo outro, e você não vê, Jesus fala assim, olha, meu pai é o agricultor. Ele vai pegar figuras simples, fala assim, vocês são varinhas, né? Eu sou a videira, aquele que dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto, aquele que não dá fruto é cortado. Se você vê um linguajar muito simples de Jesus, e aí nesse exemplo aí, no texto que Isabelle leu, Jesus está falando assim, olha, a árvore boa, aquele que é crente, aquele que foi regenerado, ele dá bom fruto. E pelo fruto, eu conheço a árvore. Agora, aquele que dá mau fruto, é porque ele tem uma raiz ruim, ele é uma árvore ruim. E pelo seu fruto, eu vou conhecer que ele é uma árvore ruim. Então, pelo fruto, eu conheço a árvore. A segunda parte da resposta, número 86 do Catecismo, o que ele está dizendo? Que as nossas boas obras, não é? O abandono do pecado e a prática positiva de boas obras, ela também serve para nos fortalecer na fé, para mostrar assim, olha, nós estamos dando bons frutos. Então, eu tenho confirmação do Espírito Santo dentro de mim de quem eu sou. Da minha fé, da verdadeira fé. A minha fé é verdadeira. Olha como é que Deus está fazendo certas coisas em mim. Você já deve ter parado para pensar na sua vida em alguns momentos assim, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso aqui? Isso aqui não fui eu, foi Deus. Porque eu mesmo faria diferente. O meu antigo eu não ia agir dessa maneira. Então, as boas obras nos mostram que existe uma obra sendo feita em nós. É isso que a resposta do Catecismo está dizendo. E aí, no trecho final diz assim, para que ganhemos nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Mateus 5,16. Não é que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a quem? O nosso Pai que está nos céus. Então, a intenção das nossas boas obras não são os méritos, não é nós sermos salvos, mas para que os homens também olhem e glorifiquem a Deus e nós possamos ganhar as pessoas através das nossas obras. Eu digo que, na verdade, eu ouvi alguém dizer, que eu não lembro, eu acho que é meu pai, mas eu não lembro, não daria o crédito, que o bom testemunho, ou o testemunho, não necessariamente bom, o testemunho ele prega e desprega, não é? Porque a pessoa prega tanto para alguém, às vezes na sua vida diária, não necessariamente só no púlpito, mas a pessoa prega, convida tanto a pessoa para ir na igreja, fala de Jesus, às vezes tem uns debates, né? Você está errado, você é ateu, você é isso. Aí a pessoa prega tanto ali, e o testemunho ele prega e desprega, porque às vezes você prega tanto com a palavra, mas o testemunho está dizendo outra coisa. E aí você não ganha aquela pessoa pelo seu mau testemunho. E o que o Catecismo está dizendo, olha, a nossa vida também prega para os outros homens. Os homens podem chegar a Cristo através das nossas obras. Então, para fechar a pergunta 86, e nós vamos para 87. 2 pontos importantes aqui. Por que nós devemos também praticar boas obras? Por causa da nossa gratidão. Nós já vimos que esse é o tema do documento. Porém, é importante ressaltar que nós fomos salvos para servir. Isso é muito importante. Deus,
Assim como na parábola dos talentos, lembra que Jesus propôs? Nós sabemos que talentos ali é dinheiro, né? Uma quantidade de dinheiro. Deus deu 5 dinheiros para um, 2 dinheiros para outro, 1 dinheiro para outro. Então nós sabemos que, assim como na parábola dos talentos, o Senhor que deu aqueles bens, aquele dinheiro para os seus servos cuidarem dele, não é? Eles foram cobrados, o Senhor foi lá e cobrou deles. Cadê o talento de dinheiro aí que eu te dei? Cadê o talento de ouro aí? Onde é que está o dinheiro? Você investiu? O que você fez com o talento que eu te dei? Nós seremos cobrados pelos dons, por tudo aquilo que Deus nos dá. Pelas nossas condições, pelos dons espirituais e materiais e físicos. Nossa saúde, você é uma pessoa muito saudável, muito vigorosa, Deus vai te cobrar. Cadê? Você trabalhou, qual foi o seu serviço? Em que você empregou a saúde que eu te dei? Você é uma pessoa que tem recursos? Onde você empregou os recursos que eu te dei? Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Cristo vai pedir contas. Eu te dei capacidade intelectual, eu te dei dons espirituais, o que você fez com eles? Então, nós fomos criados para servir. Ninguém foi criado, e essa é a resposta 86, tá? Da pergunta 86. Eu fui liberto. Minhas más obras foram perdoadas, minhas boas obras não servem para me salvar, então eu vou ficar inerte aqui. Basta eu esperar, eu vou vivendo a minha vida esperando. Ninguém foi salvo para isso. Nós fomos salvos, recebemos certa capacidade de Deus que nós seremos cobrados por elas, porque nós fomos salvos para servir. E segundo ponto, muito importante. O crente, quando produz boas obras, essas boas obras, elas vão ser utilizadas, ou elas serão benéficas para Deus em primeiro lugar e para o próximo em segundo lugar. Nós somos servos de Deus e nós somos servos uns dos outros. Então as nossas boas obras, elas não servem para reivindicar bênçãos pessoais. Bota isso na sua cabeça, também é importante. Tá bom? Não é assim, Deus, eu ando muito certinho, eu acho que está na hora de um emprego melhor. Deus, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, acho que está na hora do meu filho, né, dar um jeito na vida e prosperar. Nossas boas obras não servem para oferir bênçãos pessoais ou para reivindicar diante de Deus bênçãos pessoais. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus com os nossos méritos, com coisas boas que nós fazemos, com a vida que levamos e tentamos receber uma recompensa ou dizer que merecemos uma recompensa por causa disso, nós só aumentamos a ira de Deus. Tá? Nosso relacionamento com Deus é baseado na graça. Não é só a salvação. São todas as áreas da nossa vida. Henrique, então eu não posso pedir então um emprego melhor? Você está dizendo isso? Não. Eu estou dizendo que quando você for pedir um emprego melhor, você pede por graça, por misericórdia. Você se humilha. Pode falar. As boas obras têm a ver com ajudar os necessitados, visitar os doentes, esse tipo de coisa, então, né? Você está querendo dizer. Eu falei no início. As boas obras são divididas em duas, segundo a tradição católica, mas para nós, enfim, só para termos didáticos. As boas obras são pias, ou seja, religiosas. Pias vem de piedade, oração, jejum, práticas religiosas de modo geral. E boas obras são caritativas, ou seja, vem de caridade, tá? E aí se aplica o que você está dizendo, que é ajuda aos necessitados, ajuda o próximo de forma geral, tá? Todo tipo de ajuda. Mas independente se elas são boas obras religiosas ou boas obras de caridade, independente disso, elas não servem para nós reivindicarmos nada de Deus. Ninguém pode chegar em oração. Você imagina o homem mais santo. O homem, um grande puritano que viveu uma vida correta desde a sua infância até a sua velhice, o mais santo dos homens, viveu em oração, orava o dia inteiro. Esse homem não pode chegar em nenhum momento da sua vida e orar a Deus achando que ele pode dizer: Senhor, mas eu estou tão certinho, está na hora do Senhor me abençoar nisso aqui. Nosso relacionamento com Deus não se baseia em nada que nós fazemos. E isso é natural, nós falamos no início. É natural nós acharmos que quando nós estamos andando bem, está na hora de Deus dar aquela bênção que a gente está esperando há muito tempo. E nós, de fato, podemos confiar nas bênçãos de Deus, mas nunca em nenhuma hipótese naquilo que nós fazemos. Ficou claro isso aqui? Então, para que servem minhas boas obras? Quem vai se aproveitar das minhas boas obras, Henrique? Eu não vou? Não, você não vai. Quem vai se aproveitar das minhas boas obras? Quem vai ser o beneficiado? Deus.
Porque você serve a ele. E mais quem? O próximo. Porque nós somos servos uns dos outros. Então as minhas boas obras servem a vocês. As suas servem a mim. As minhas boas obras servem a Deus para glorificá-lo. E quanto a mim? Sobra o que para mim, Henrique? Sobra graça. Tá bom para você? Não sei. Para mim tá bom. Sobra graça. Sobra misericórdia. Então quando eu pedir alguma coisa, quando eu quero alguma bênção, é graça. Eu confio em Cristo. Na nossa salvação. Tanto nessa vida quanto na vida eterna. Eu não posso confiar naquilo que eu faço. Eu sei que é um pensamento que nos acompanha, não é? Sim ou não? O salmista falou assim, o salmo de Asaf, ele fala assim, olha, eu olhei para o ímpio, meus pés quase resvalaram. Tudo que os caras fazem não certo. Pô. Os caras prosperam, ninguém pega os caras na impiedade deles. Por um momento, meus pés quase resvalaram. Porque se você ficar comparando a sua vida na terra, não é? As coisas que acontecem com você, com outras pessoas que talvez não tenham a Cristo, você vai falar, não é possível. Tudo pro camarada dar certo, isso pra mim só vem abacaxi pra eu descascar. E aí você lembra da nossa gratidão. Você lembra do que nós fomos salvos. Os documentos. Por isso que eu acho brilhante isso. É o Espírito Santo quem guiou esses homens. Por isso que o primeiro documento do catecismo é da nossa miséria. Porque se você entende a nossa miséria, você não vai pedir mais nada. Porque não é a tua miséria que o catecismo está apresentando. Então o que você quer? É a sua miséria. Você está condenado. Você nasceu condenado. Você está no corredor da morte. Não tem o que fazer. Aí o catecismo apresenta o quê? A nossa salvação. Pela graça. Depois que você entendeu a sua miséria e a nossa salvação pela graça, o que vier é lucro, irmãos. Aí nós somos gratos. Eu sou grato porque hoje eu acordei domingo. Obrigado. Hoje antes de vir, eu estava meditando. Eu falei, Senhor, é bonito, é emocionante pensar que nesse momento existem outros irmãos no mundo se reunindo num domingo para cultuar o Senhor. Você já parou para pensar nisso? No momento que você acordou, tinha milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas acordando para ir para a igreja junto, para glorificar a Deus. É a nossa gratidão. Não é que a gente vai sair daqui e os problemas vão acabar. A gente não pode trabalhar na nossa mente com essa relação de mérito. Isso é um problema grave. Sabe por que é um problema grave? Eu vou acabar me estendendo. Não vou para 87. Sabe por que é um problema grave? Porque isso traz frustração. Sim ou não? Você acha que merece. E aí quando a gente merece alguma coisa, eu acho que eu mereço um monte de coisa da Sluane. Talvez até mereça alguma coisa, ela também de mim, né? Porque nossas relações são horizontais, a gente tem merecimento nelas. E aí eu acho que eu mereço algumas coisas. Então quando eu não recebo essas coisas, qual é o nosso sentimento? Frustração. Então com Deus, muitas pessoas se decepcionam com Deus. Porque elas falam, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu tô há 20 anos na igreja, eu tô há 30 anos. E certas coisas não acontecem, elas se decepcionam. Porque elas não entendem que as boas obras são por gratidão. Não para oferir bênçãos pessoais. Por isso que o camarada vai na igreja lá e coloca 1.000 no envelope e deixa lá a oferta. Pum, coloca 1.000. Porque ele acha que vai voltar 2.000. Né? Como diz o Luan, é o tigrinho gospel. Ele acha que vai botar 1.000 lá na frente e vai voltar 2.000. Aí ele se decepciona. Exatamente. E aí você fala, não, Henrique, mas no dinheiro eu nunca pensei nisso, em botar 1.000, 2.000. Não, mas você pensa nas pequenas coisas. No dia a dia. É natural você pensar que é mais merecedor em alguns momentos do que em outros. Vamos seguir então, pergunta 87. Não podem ser salvos então aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem gratidão e não se convertem a Ele? Resposta: de maneira alguma, porque a Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus. Já viu aquele... Obrigado, Tiago. Já viu aqueles memes da internet? Você vai fazendo o checklist. O que você já fez na vida? Pulou de bang jump, aí você marca. Fez determinada aventura, aí você marca. Então aqui, vamos ver qual é o nosso checklist aqui, ó. Impuro, nenhum impuro, idólatra, e eu acho que caiu todo mundo aqui. Só nesses dois aqui caiu todo mundo. Impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante e a facada final, ou semelhante, herdará o reino dos céus. Acabou para todo mundo, não é? Só que aqui tem que ficar bem claro, o catecismo não está dizendo na nossa condição natural, tá? Porque ele já apresentou a nossa salvação em Cristo, no documento anterior. O catecismo está dizendo o seguinte: existe uma relação íntima entre a luta contra o pecado e a vida eterna.
Quem não está lutando contra o pecado não tem a vida eterna. Ok? Aqueles que nasceram mortos nos seus delitos e pecados, que nasceram com essa inclinação e praticaram essas coisas, e nunca se uniram a Cristo, eles nunca morreram para o pecado. Não existe uma luta entre a carne e o espírito. E por isso eles não podem ser salvos, a não ser que eles abandonem as suas más obras. Nenhum homem que não abandonou as suas más obras herdará o reino dos céus. Isso é muito sério, irmãos, porque a salvação é pela graça, mas ela não é barata. Cristo não morreu para você viver do jeito que você quer. Nós lemos lá no início, Romanos 6:13, né? Que nós fomos libertados da escravidão do pecado e fomos feitos escravos da justiça. Então, se não existe uma luta em você, uma guerra entre a sua carne e o seu espírito, de modo que você está mortificando a sua carne, olhe para si mesmo, se examine, porque é possível que a salvação nunca tenha acontecido na sua vida. Se você está numa guerra e vê que está difícil, mas está numa guerra, a salvação está sendo operada. Agora, se você sai daqui e vive a sua vida da maneira que você quer, a resposta é bem clara. Nenhum impuro, idólatra, ninguém que comete esses pecados e não está disposto a abandoná-los, foi salvo. Salvação é isso, irmãos. Salvação é uma mudança de natureza. No mesmo momento em que nós somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos acha no templo, aplica a nós a obra de Cristo, a sua justiça, naquele exato momento começa uma guerra espiritual, uma guerra entre a carne e o Espírito. Então, essa guerra, essa luta está intimamente ligada à vida eterna. Henrique, onde é que está isso? Vamos ler Romanos 8:13. Qualquer irmão. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Amém. Se vocês vivem segundo a sua natureza pecaminosa, caída, vocês irão morrer. Não é uma opção. Então veja, eu me converti, mas eu não estou lutando contra a minha carne. Você não se converteu. Não tem salvação sendo operada aí. Mortificar a sua carne, abandonar as práticas pecaminosas, praticar boas obras, não é uma opção do crente, não é uma faculdade. Agora que eu estou salvo, talvez eu queira praticar alguma coisa boa para Deus. Talvez eu queira abandonar os meus pecados. Quem sabe um dia, quando eu ficar mais velho, agora eu vou vivendo a minha vida. Não teve salvação aí. Por quê? Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. As boas obras são a consequência de um interior regenerado. Então nós devemos mortificar a nossa carne. E como é que eu faço isso? Não são com armas humanas, com armas físicas, materiais. Não são. A única maneira de nós mortificarmos a nossa carne é através das armas espirituais, por isso que nós lemos os meios de graça, né? Acabamos de sair dos meios de graça, que Deus nos concede. Através das armas espirituais que Deus nos concedeu, nós podemos vencer essa luta. E eu queria terminar com o texto de Efésios 2, de 1 a 10, aquele texto conhecido, esse eu vou ler, porque ele vai mostrar exatamente a estrutura do Catecismo de Heidelberg, dos seus documentos. Aquele texto de Efésios 2, bem conhecido, ó. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. Está falando o que aqui? Da nossa miséria. Início do documento do catecismo. Então, ó a nossa miséria aqui, ó. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? O diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui, até o versículo 3, está falando da nossa miséria. E aí a partir do versículo 4 vai falar da nossa salvação. Olha o que diz. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10, da nossa gratidão. Olha o versículo 10. Pois somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo aqui no versículo 10, ele está nos dizendo o porquê que a salvação não é uma obra humana. Ele vai nos mostrar o motivo, vai nos explicar por que essa obra não tem origem nas boas obras. É por quê? Porque as boas obras são a finalidade, elas são um motivo, não a causa. Nós fomos salvos pela graça, para boas obras. Paulo está explicando, sabe por que vocês não podem ser salvos ou ter um relacionamento com Deus através das obras de vocês? Porque as boas obras, elas foram criadas de antemão para que vocês praticassem. O que ele está dizendo? Antes de vocês serem encontrados no templo pelo Espírito Santo e se converterem ao Senhor, antes disso, Deus já tinha preparado boas obras para que você andasse nelas. E é interessante o uso do verbo, né? Preste atenção aqui. Paulo diz assim, boas obras que Deus preparou de antemão para que trabalhássemos nelas. É isso que está dizendo? Ou então, boas obras que Deus preparou de antemão para que você se esforçasse nelas. É isso que Paulo está dizendo? Não. Deus preparou boas obras que Ele mesmo vai executar em nós e através de nós. Ele mesmo, Deus vai fazer todas as coisas. As boas obras que Ele preparou, você vai andar nelas. Percebe que é um uso de uma palavra talvez inadequada, porque obra se trabalha, não é? Se esforça, você se aplica. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, vocês vão andar em boas obras. Esse andar aqui no original, ele é um contraste com o início do capítulo 2, que vocês andavam de tal maneira, vocês andavam nas trevas, vocês andavam em mais obras. Agora vocês andam em boas obras, que Deus mesmo preparou. Então, se Deus não preparou boas obras para nós não fomos salvos. Porque o decreto eterno da eleição, Deus escolheu os seus eleitos para os salvar. O decreto eterno também compreende uma preparação, um planejamento de boas obras. É uma coisa só. Consegue entender, irmãos? Não são duas salvações. Olha, você foi salvo e talvez agora Deus tenha preparado para você boas obras ou não. Não, você foi salvo, você é alvo do decreto eterno da eleição e da salvação, então Deus já preparou para você boas obras, que você vai andar nessas boas obras. Perguntas, comentários? Alguém quer falar alguma coisa? E quando fala boas obras, é apenas relacionado a essa questão da caridade, de ajudar, ou tudo que nós fizermos de bom para a nossa família, cuidar do filho, com a casa, cuidar, serviço secular, bem feito, tudo isso é contado com isso. Então, tudo, por isso que eu falei no início, né? As obras, existem obras de piedade, não é? Obras pias são obras religiosas, como a prática da oração, são boas obras, quando você ora em Cristo Jesus. Prática de boas obras. Ensino bíblico, por exemplo, como nós estamos aqui. Práticas religiosas. Na época dos católicos, eles falavam o quê? Ou melhor, eles ainda existem, né? Mas antes da reforma, na época da Igreja Católica, eles diziam que as práticas religiosas também compreendiam a penitência, prática de compra de indulgências, coisas desse tipo também eram consideradas. Votos que você cumpria. Olha, se acontecer isso, eu cumpro tal voto. Então, eles consideravam tudo isso boas obras, obras de piedade. O que nós vamos dizer? Todas aquelas práticas que os puritanos chamavam de práticas evangélicas, práticas de obediência evangélica. Todas essas práticas são boas obras. Oração, jejum, compromisso com a igreja, mas também as obras de caridade. E, obviamente, não é só para um estranho. Quando eu sirvo meu marido ou a minha esposa com amor, com dedicação, quando eu sirvo o meu lar, é claro que são boas obras, não é? Porque é o contraste com aquele que
tratar mal seu marido, tratar mal sua mulher. Não é pecado tratar mal o marido e a mulher? Então, automaticamente, eu posso considerar que é correto, é uma boa obra, é uma obra moralmente boa eu tratar os meus familiares, enfim, e trabalhar de forma secular, trabalhar honestamente. Tudo isso são boas obras. Mas então você quer dizer que, por exemplo, você faz algumas é o suficiente ou você tem que ter... o que eu quero dizer é o seguinte, você pode fazer as obras somente religiosas e não fazer as de caridade? Não, então... É isso que eu quero... Não, então vamos lá. Essa classificação, tá? É só pra gente... É só uma classificação didática, pra gente entender do que significam, né, as boas obras. Só que eu acabei de dizer, existem boas obras preparadas para que nós andemos nelas. Todas elas nós devemos fazer. O que você deve fazer? Você deve orar tanto quanto puder, você deve estar com os seus irmãos na igreja tanto quanto puder, você deve doar aos necessitados tanto quanto puder, você deve visitar os órfãos tanto quanto puder, você deve fazer boas obras. Pratique boas obras. Entende? Não existe uma superioridade entre uma boa obra piedosa, como os católicos diziam, né? Uma obra religiosa é mais meritória do que uma obra de caridade. Isso não existe. Mas a ideia da aula aqui é mostrar que não existe nenhum tipo de mérito, relação de mérito. Isso você entendeu, né? Que não existe nenhum tipo de mérito. Então você pode pegar todos os teus bens hoje, vender, ir lá nos pobres, doar tudo aquilo ali e viver na igreja de joelhos aqui 24 horas por dia, que ainda assim, se você for orar, você não merece nada. E se você tentar travar ou manter um relacionamento com Deus com base nessas coisas que você fez, isso para Deus não tem nenhum valor. Pelo contrário, isso aí acenderia sua ira contra nós. Tá? Pode falar. Pode falar. Não, já ainda falta ainda. O interessante é que isso você consegue Aham. que existe dois lados, né? Você fazer algo com uma pessoa e isso é nosso, às vezes a gente fica esperando uma gratidão. Aham. E existe o outro lado, você tem plena consciência que aquilo que você fizer com a pessoa, você não esperar nada em troca. Aham. Mesmo uma amiga sempre fala para mim assim, a gente conversa bastante, ela fala assim, eu fiz isso assim, e até hoje eu não vi nada de errado. Porque você sabe, né, que eu tenho uma prova. Aí eu ofereci para ela, amiga, não espera essa prova. Faça tudo que você tiver que fazer, não espera que isso vai voltar. Porque senão você vai se magoar, você vai se entristecer, né? E às vezes até se afastar dessa pessoa que você vai fazer algo. Aí ela fala, mas não deveria ser, eu acho que não é assim. Se você faz, você espera. Então, são duas coisas assim que a gente tem que manter em nossas atitudes e que é difícil, né? Sim. Você realmente assim, se acontecer por conta de uma ingratidão, e ao mesmo tempo você não espera nada, porque você sabe que você vai. Então, essa aula nós não estamos tratando das nossas relações horizontais, não é? Então, de fato, se nós fôssemos tratar, nós íamos abordar várias vertentes. Então, assim, de fato, quando a gente faz algo para alguém, a gente espera alguma coisa em troca. O melhor de tudo é, como você disse, a gente nunca esperar algo em troca, a gente sempre fazer espontaneamente, sem aguardar um retorno, mas é natural que a gente aguarde, enfim. Mas isso aqui a gente poderia trabalhar na questão da justiça horizontal. Mas quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, Deus espera de nós. Deus fez, mas ele espera gratidão. Só que ele é tão gracioso que ele espera gratidão e ele sabia que a gente não ia ser grato. O que ele fez? Ele preparou boas obras de antemão. Entende? Ele falou assim, olha, eu espero gratidão de vocês. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar a gratidão de vocês. Ele prepara tudo. A graça está do início ao fim. Não é que ele nos salvou pela graça e agora a gente, por nosso próprio mérito, a gente vai demonstrar gratidão. A graça está nas boas obras. É justamente por isso que não tem mérito, porque ele não preparou de antemão. Então Deus já preparou as minhas boas obras de antemão. Como é que eu vou chegar para ele e falar, Senhor, agora que eu estou andando correto, está na hora do Senhor me dar aquela bênção? Como é que eu vou falar isso se as boas obras foram ele que preparou de antemão? Percebe? A relação com Deus é diferente. Ele espera a nossa gratidão. Ele espera uma resposta positiva. E ele não vai aceitar uma resposta negativa. Deus não vai aceitar. Só que justamente por isso, pelo grau da sua exigência, ele já deu a graça necessária, suficiente, para que a nossa resposta seja positiva. Aqueles que forem salvos, ou que foram salvos, eles vão responder positivamente. Já está preparado, a graça já está preparada, até o nosso último suspiro. Percebe? Deus não fez, não esperando
uma resposta positiva. Ele fez, é o que os arminianos dizem, né? Jesus morreu na cruz para potencialmente salvar todo mundo, e aqueles que responderem positivamente por si mesmos serão salvos. Olha que loucura. Se Cristo morreu por todos, esperando a resposta dos homens, quem é que vai responder? Ninguém. Ninguém vai responder. Vai sobrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como não era no início. Na eternidade passada. Vai sobrar ninguém. Então o que Deus falou? Eu espero gratidão, eu espero uma resposta positiva. Eu não aceito ingratidão. Justamente por isso eu vou fazer uma obra em vocês, pela graça. Eu sei que vocês não conseguem mesmo. Eu sei que se eu esperar a gratidão de vocês, vocês vão me decepcionar. Então eu vou preparar uma obra em vocês de gratidão. Essa é a resposta 86 e 87. Faz sentido para vocês, não? Querem falar mais alguma coisa? Uma pergunta, um comentário? Não? Então vamos encerrar. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque a tua graça é infinita em nossas vidas. Cristo Jesus, nosso amado Senhor, morreu na cruz para nos perdoar os pecados, nos redimir, nos fazer nova criatura e nos apresentar diante de ti, ó Senhor, irrepreensíveis, santos e praticantes de boas obras. Obrigado, Deus, nós te somos gratos. Nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos em Cristo Jesus de bom não vem de nós mesmos, nós não temos essa capacidade, em nós não há nada de bom, mas nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu capacidade, o Senhor nos habilitou a praticarmos boas obras, a sermos servos da justiça, a nos inclinarmos para ti, ó Deus, e não para o pecado. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa salvação. Esse é o maior privilégio da nossa vida. Homens procuram riquezas, homens procuram sucesso, fama, bons empregos, que seus filhos tenham saúde e ganhem dinheiro. Mas, na verdade, Senhor, a grande riqueza, o grande privilégio, a grande bênção de um homem é conhecer a Ti, ó Senhor Jesus, é Te conhecer, é ter os seus olhos abertos, é receber essa salvação no seu coração, é ver a beleza e o valor dessa pérola que é o teu reino. E nós te pedimos, ó Senhor, opera em nossos corações, que nessa milícia entre a carne e o espírito, nossa carne, nossa natureza pecaminosa seja subjugada, seja mortificada, seja derrotada, e que o Senhor, o teu caráter, a tua graça, a tua moralidade, que o Senhor floresça em nós, que o teu Espírito frutifique em nós e que nós venhamos dar boas obras. Meus irmãos que ouviram esse estudo, Senhor, que talvez ainda estejam vacilantes, joelhos trôpegos, vacilantes na fé e nas suas práticas diárias, talvez estejam vivendo em pecado, que possa existir arrependimento como obra do teu Espírito, que aplica a tua palavra no coração dos crentes. Então faz essa obra, Senhor. Concede arrependimento à tua igreja. O Senhor não nos criou para vivermos conforme a nossa própria vontade. O Senhor nos criou para sermos servos da justiça, escravizados por Cristo Jesus. Então faz essa obra em nós, Senhor. Faz essa obra no meio da tua igreja. Aqueles que ainda não são regenerados, que possam te conhecer. E aqueles salvos, Senhor, que andam vacilantes, possam firmar os seus passos, firmar os seus pés, possam andar conforme verdadeiros servos de Cristo e da justiça, praticantes de boas obras que o Senhor preparou de antemão. Nós te louvamos, agradecemos, que o dia do Senhor possa continuar na tua casa, Senhor, sendo guiado por ti, que haja um culto de louvor e adoração sincero, conforme a tua palavra ordena, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.